Opa, tudo bem pessoal? Como é que vocês estão? Aqui é o Vitor Oliveira do Leituras S.A. E não tô morto, tá? Eu fiquei realmente sumido durante muito tempo. A gente teve muitas mudanças aqui em relação à minha rotina, em relação ao trabalho. A vida deu uma volta de 360 graus assim, de ir com força mesmo, tá? Mas eu vou me comprometer a fazer vídeos com mais recorrência em relação ao canal, até porque a gente continua aqui com a mesma proposta de trabalhar com vídeos focados nessa parte da literatura, filosofia, poemas, peças de teatro. Isso com esse compromisso de fornecer também para vocês, né? E também existe a questão também do meu crescimento, né? Como indivíduo, é, como também profissional, enfim. A gente sabe como a literatura aí pode gerar uma série de benefícios para a gente, né? Inclusive eu penso em fazer também futuramente um vídeo é, reforçando esses compromissos e também mostrando por que a literatura pode sim ajudar a gente de uma maneira muito positiva e muito, às vezes, até drástica em relação a muitos aspectos da nossa vida, tá? E o motivo principal desse vídeo é que eu tenho acompanhado, sim, outros youtubers, outros canais, e assim, eu tenho visto assim um comprometimento bacana assim, mostrar algumas obras, questões de compras, né? Black Friday, questões assim mais focadas a obras em si, focando até inclusive nesse aspecto nacional, né, das obras nacionais, mas eu não vejo assim tanto compromisso em fornecer assim um arcabouço para vocês, tá? E aí eu já tenho pensado em algumas ideias para vídeos, algumas coisas diferentes, mas não me vinha nada assim muito relevante e eu recentemente tive uma ideia muito bacana para fazer um conteúdo aqui para vocês, que é fornecer livros, né? Inclusive esse vai ser o título aqui do vídeo, né? Para quem ou começou pela literatura clássica e quer ver algo nacional, ou vice-versa, né? Quem começou na literatura nacional e quer ver algo mais clássico ali de outros países. E aí eu fiz uma lista de livros que, se você ama esse livro, você muito provavelmente vai amar o outro também, né? Que eu acho assim, esse gatilho assim, uma ideia muito bacana. E eu trouxe aqui alguns de diferentes gêneros, tá, gente? E no final tem uma menção honrosa porque a gente teve sim algumas pessoas que moraram aqui no Brasil, né? Esse em especial é um filósofo que residiu aqui no Brasil durante muito tempo, e comparar a obra dele com outras, né? Essa obra especial não tem ela física, eu tenho ela no Kindle, né, que eu uso agora também como instrumento, né? Antigamente eu tinha essa questão da leitura mais focada em livros físicos e hoje eu faço essa mescla entre Kindle e livro físico, né? Mas sem mais enrolações, vamos pro assunto principal do vídeo, né? O primeiro que eu trouxe aqui, eu acho esses dois autores aqui muito especiais, tá? Eles são muito próximos em relação à ideia que eles querem passar e eu acho também eles muito interessantes essas obras aqui em específicos, tá? E eu tô falando aqui de Machado de Assis, tá? Inclusive eu trouxe aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu trouxe aqui também um autor japonês que é o Yasunari Kawabata. Gente, esses dois autores aqui, a gente conhece, né, a questão da genialidade do Machado de Assis e para quem não conhece ainda o Kawabata, ele é um autor de uma escrita, se a gente for comparar, né, os dois de escrita equilibrada, os dois têm essa capacidade de analisar muito, de uma maneira muito profunda, a questão das mazelas humanas, dessa questão também dos problemas, né, humanos de cada sociedade. E é impressionante o quanto esses dois aqui se aproximam em fazer isso, tá? Aqui no caso a gente vai ter na figura aqui, né, das Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro mais dinâmico do Machado de Assis, aquele que entrega uma série de conhecimentos versátil, muito aprofundado em relação à crítica, principalmente da burguesia que a gente vê aqui da época, né? Que é letárgica, preguiçosa, acomodada, né? E tem uma visão muito
é ainda muito, vamos dizer assim, muito limitado, né, em relação a certos problemas e a certos aspectos do mundo. É, e aí, junto a isso, a gente tem essa questão do cômico e também tem muito bem uma série de outros conhecimentos que o Machado tem em relação à filosofia, a teorias, né? Então, eu acho indiscutível o peso dessa obra aqui, quando a gente fala em obras mundiais, e também é o que maior exemplifica, assim como os contos, né? Mas é o que melhor exemplifica a capacidade do Machado de Assis e sua capacidade dinâmica de trazer vários assuntos em um livro só, né? Por outro lado aqui, nós temos aqui o Som da Montanha, tá? Um mergulho profundo nessa questão daquele lado não tão bom do ser humano, então a gente também vai ter muito claro aqui esse sentimento de decadência, de angústia, e a gente vai ter isso dentro de um contexto social aqui também, da época, e ele abre um contexto aqui junto com esse passado do Japão, né, da tradição, e aqui ele pega muito nessa questão da velhice, né, que o personagem principal ele vai envelhecendo com o tempo e ele vai prestando atenção que não é só o corpo que está envelhecendo, existem outros aspectos ali da vida que também estão em decadência e isso causa uma preocupação muito grande a ele. O final desse livro aqui eu particularmente gosto muito, tá? Ele é muito simbólico e também muito positivo para todos os problemas que vão ser relacionados aqui dentro. Então, com certeza, quem gosta dessa parte mais equilibrada do Machado de Assis, dessa capacidade de linguagem muito bem demonstrada, equilibrada, dinâmica, com certeza também vai gostar do Som da Montanha. E o interessante é que esse livro aqui ele não vem sozinho, tá? Existem outros 3 livros que complementam muito bem a ideia que o Kawabata quer trazer em relação às mazelas humanas. Então fica também indicado o Som da Montanha, fica também indicado Mil Tesourus e o País das Neves, tá? Cada um que vai pegar ali um aspecto da mazela humana. Quando a gente vai aqui agora para um gênero que tem a ver com poemas e poesias, mas eu acho, né, outra preocupação que eu tive, um gênero muito esquecido, né, muito pouco falado, a gente fala aqui das poesias, mas não necessariamente da poesia estética, tá? A gente fala aqui de um gênero muito específico, que são a questão das canções, né? Os cancioneiros. E aqui a gente tem 2 grandes pesos pesados, tá? Quando a gente fala de poemas, poesias e canções, que a gente está falando aqui de Gonçalves Dias, tá? Genial esse homem aqui, tem uma capacidade poética e a própria poesia se torna uma musicalidade belíssima, né? Inclusive recomendo fortemente esse livro aqui, ele não é caro, tá? Que são os primeiros cantos, e a gente vai ter aqui, né, Canção do Exílio, que é a obra mais famosa dele, e outra que essa acho belíssima e a minha favorita, que é Soldado Espanhol, tá? Então, Gonçalves Dias, e a gente pode comparar esse homem, para você ter uma ideia da beleza, com Petrarca, tá? Que foi aí um dos, não vou dizer discípulos diretos, mas discípulos indiretos aí de Dante, né? E a gente tem também essa obra aqui, né? No caso, Na Terra e no Céu, que é a declamação de amor que ele faz, né? Assim como a gente tem, no caso, a questão do Dante Alighieri, né? Com sua amada, a gente também vai ter aqui do Petrarca com a Laura, né? E aqui essas 84 canções são curtas, mas belíssimas, e cada uma apresenta um momento diferente dessa paixão, né? Assim como também Soldado Espanhol aqui no Gonçalves Dias é uma declaração de amor em relação a um homem que vai para a guerra, né? E deixa a sua amada aqui esperando. Então, comparação aqui mais do que justa. Temos 2 autores sensacionais desse gênero da canção, e para quem gosta, né, de uma leitura mais rápida, é uma melhor pedida, tá? Vamos pro próximo aqui, que esse aqui eu gosto muito de falar dele, porque eu tenho uma admiração pelo autor e pela obra também. A gente está falando aqui do Alto da Compadecida, né, que é uma peça, está em formato de livro, mas é uma peça de teatro, comparado com o seu grande herói, né, que era Molière,
Gente, esses dois aqui, quando a gente fala do Auto da Compadecida e quando fala de Molière, é a mesma coisa que se você dissesse, não, foi Molière que escreveu o Auto da Compadecida, você acreditaria e vice-versa, né? Porque o Ariano Suassuna, nessa obra aqui, ele atingiu o mais alto grau ali dele de sagacidade, de cômico, da comicidade, né, da peça, da questão também de ser algo rápido, né, aquela piada rápida que você pega ali de maneira instantânea. É um livro divertidíssimo e é legal que a própria Raquel de Queiroz falou que esse livro aqui foi o livro que inspirou ela a gostar de ler. Então ela viu a maravilha que é ler através dessa peça aqui, né? E Molière, gente, sinceramente, se vocês não leram, leiam, tá? Porque a gente está falando praticamente do mau gênio que existiu em relação a essa questão de peças de teatro e da própria criticidade que chega no caso, não ofender, né? Mas é aquela crítica inteligente em relação aos problemas. Suassuna usa isso aqui de uma maneira muito ainda assim muito sutil na Auto da Compadecida, comparado com Molière, tá? Molière, a crítica dele aqui é aquela rasgante mesmo, aquela afiadíssima e que derruba qualquer presunçoso que possa existir, tá certo? Então é um peso pesado. Então assim, se vocês gostam da Auto da Compadecida, vocês vão amar Molière, e se vocês gostam de Molière, vão gostar muito do Auto da Compadecida e da obra do Suassuna, quase que de maneira geral, né? Eu até ia falar de outros gênios ali do teatro, né? Corneille e Racine, que também o Suassuna tem suas obras que atingem ali um ápice muito próximo, mas como a escrita deles é muito específica, é muito antiga, né? O Racine fala mais ali da questão do período da cavalaria, né? E o outro fala muito ligado ali às tragédias gregas, então não se encaixa perfeitamente. Mas esses dois aqui, como eu te falei, parece que é uma cópia, como eu tô falando pra vocês, né? Parece que foi feito pro outro, sabe? Impressionante. Suassuna aqui, comparar ele a Molière, acho que é o maior elogio que eu posso fazer a um autor nacional. Falando também em peças, né? E a gente vai falar agora muito assim de tragédias, tá? A gente vai ter dois autores aqui que o que separou eles, na minha opinião, foi o tempo, tá? A gente está falando aqui, no caso de Castro Alves e o Navio Negreiro, e eu falo de Sófocles e Édipo Rei, tá? Gente, se você pegar o teu trágico, que o próprio Castro Alves traz nessa obra aqui, além de ser algo que faz a gente refletir, que faz a gente pensar sobre todo esse momento que a gente passou na nossa história em relação à escravidão, em relação aos maus tratos, em relação a toda essa injustiça, tá? A forma como Castro Alves faz aqui no Navio Negreiro, né, e outras obras, como por exemplo Espumas Flutuantes, é algo que se assemelha muito ao gênero da tragédia grega. Não só a forma dele expressar, como a forma dele demonstrar isso no texto, como também aquela sensação de peso que a gente tem ao ler o final da obra se assemelha muito a esse gênero, tá? Por isso que eu comparo ele ao Sófocles, no caso, e Édipo Rei, o desespero, aquela sensação de agonia, angústia que ele consegue trazer aqui nessa obra. Os dois aqui praticamente poderiam ser professor e aluno, tá? De tão próximo que eles são em passar isso pro público, né? Que infelizmente foi um momento da nossa história aqui que foi uma das maiores tragédias que a gente teve aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas. Deixando um pouquinho mais leve, né? Os próximos autores que eu tenho para falar aqui para vocês, existe um aspecto específico que torna eles tão próximos, e eu notei aqui nesse gênero que a gente também vai continuar falando aqui de peças, tá? De teatro, ensaios, né? Eles são muito próximos nesse livro aqui, nessas obras aqui em específico. Eu estou falando aqui de James Joyce e Exílios, e eu estou falando aqui também de Nelson Rodrigues, tá? E O Beijo no Asfalto. O que aproxima tanto deles é essa capacidade deles fazerem esses personagens tão vivos em relação a angústias, a questão também de
problemas como ciúmes, raiva, inveja, tudo isso aqui dentro dele está muito vivo. Tanto quando a gente fala aqui do exílio, né, e da situação que ocorre aqui entre o casal e uma terceira pessoa, que é muito próximo da família, quanto também essa aqui no caso do beijo do asfalto, que é toda a problemática que é trazido num momento tão inocente, né, que ocorre aqui nessa obra, que acaba causando um problema muito maior. Aqui no caso o problema se torna maior porque existe uma terceira pessoa e essa terceira pessoa é muito próxima deles, e aqui no caso é entre o indivíduo e a sociedade. Gente, se vocês leram Exílio e gostaram, leiam as obras de Nelson Rodrigues, perdão, correção. E eu já tenho outras obras dele aqui. Nunca tinha lido, né? Pretendo ler inclusive A Vida Como Ela É dele. E eu gostei muito dessa capacidade dele mostrar toda essa mazela, né? Toda essa problemática a partir de um critério aqui que ele usa, que eu entendo que até que possa ser um critério comum, que é a própria histeria social, né? Que acaba deturpando e até corrompendo, né? As famílias, a sociedade, as figuras, né? Então fica essa recomendação aqui. Passando aqui pro próximo, esse aqui eu gosto muito de falar. Eu vou tentar não falar muito para não se estender muito o vídeo, tá? Mas é complicado não falar deles, porque eles são muito próximos, mas um praticamente o príncipe e quase rei, né, do gênero de poemas e poesias, que eu estou falando de Fernando Pessoa, e a gente está falando aqui de Clarice Lispector, tá? Resumindo, Clarice, gente, quando a gente vai ler aqui Na Hora da Estrela, ou até mesmo Água Viva em particular, tá? Água Viva, gente, é uma carta de amor, tá? É uma exposição no seu mais alto grau. Inclusive essa criatura que a Água Viva representa muito bem a figura da Clarice e essa capacidade dela em se atirar no próprio texto, né? Porque é um livro praticamente de metafísica, tá? Emocional, existencial. Então aqui eu até gostei mais em certo ponto do que A Hora da Estrela, por causa dessa entrega que ela faz para o próprio leitor, né? Ela faz uma entrega de si mesma aqui muito profunda, que se assemelha muito com a forma como Fernando Pessoa se entrega também nos textos. Ele é capaz de transformar uma reflexão na própria história dele e através da própria história dele mostrar também o universo, né? Então acho que eles não chegaram a se conhecer, tá? Acho que não teria como, a gente tem uma diferença aqui de idade muito considerável, mas os dois aqui são grandes mestres dessa capacidade da metafísica humana, né? Então quem lê o Fernando Pessoa, recomendo fortíssimo que lê Clarice, né, em relação ao Fernando Pessoa, tá? O próximo aqui era o primeiro da lista e eu acabei passando por cima, tá? Me desculpem, mas pra mim eu comecei inclusive com a ideia desse vídeo por conta dessa comparação aqui que me veio no dia, né? A gente está falando aqui de Graciliano Ramos e Angústia, mas você pode estender essa análise também para Vidas Secas. E a gente está falando aqui em específico de William Faulkner e O Som e a Fúria. Gente, é impressionante como eles dois são parecidos, não só em história. A gente fala aqui de um escritor que também começou a escrever peças, né? E também novelas, etc. E a gente está falando aqui da mesma coisa. William Faulkner também começou da mesma forma, só que aqui no caso o Graciliano Ramos começou dessa forma e depois se inseriu nesses outros. E aqui no caso o William Faulkner ele começou nos filmes, né? E ele depois foi para os livros. Ele sentiu uma falta muito grande em ter essa estrutura de história mais profunda, né? O que a gente tem aqui? Gente, tornar o ser humano algo animalesco, mas não através de atos, né, e atitudes animalescas, mas através de sentimentos. A angústia que esse homem aqui sente nessa história, e inclusive os problemas aqui que existem da família, né, em relação aos irmãos,
e a comunidade onde eles vivem, é algo tão próximo que se um escrevesse em relação ao outro, se o Graciliano ousasse escrever uma peça do William Faulkner, daria muito certo, né? Eu só acho que não seria tão profunda aquela questão do fluxo, né, de consciência. E se o William Faulkner ousasse escrever alguma coisa sobre o nosso país, na visão do Graciliano Ramos, também daria muito certo. E assim, o Graciliano, gente, ele não usa tanto essa questão do fluxo de consciência, mas ele está lá, tá? No caso aqui de uma forma mais organizada, mais fácil de entender, não é aquela quebra brusca de pensamentos, né, e reflexões, quanto o William Faulkner e o nosso James Joyce aqui usam isso aí de uma maneira bem, não diria responsável, mas muito ousada, né? Então, gente, leu Graciliano Ramos, convido você mais do que fortemente a conhecer também William Faulkner, começando aqui pelo Som e a Fúria, porque até onde eu sei é a obra mais tranquila dele em relação a fluxo de consciência, tá? E para fechar nossa... Não, fechar não, tem mais um. E como semifinalista aqui, gente, é sério, parece que esses três autores aqui uma hora na vida se conheceram e começaram a bater papo e cada um escreveu uma obra dentro do mesmo tema, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui entre Crime e Castigo, do Dostoiévski. Quem conheceu Crime e Castigo sabe, né? Conhece aí a jornada que é e o peso que é esse texto para a literatura mundial. Um dos meus livros favoritos do Dostoiévski não, do Leon Tolstói. Gosto muito dele, muito mesmo, muito, que é a Ressurreição. E a gente está falando aqui de um príncipe que ele vai ter que resgatar, né, uma parte do passado dele que ficou junto com a governanta que ele se envolveu, né? Então a gente fala aqui quase de um crime e castigo, mas de um crime e castigo da alma. A gente fala aqui do crime e castigo da mente, né? Do caso da culpa, né? E como ela vai apodrecendo ali o indivíduo de dentro para fora, né? E A Mulher que Fugiu de Sodoma, do José Geraldo Vieira. E eu não tô brincando, aqui é impressionante. Parece que eles fizeram essa brincadeira que eu comentei mesmo, tá? Gente, A Mulher que Fugiu de Sodoma não só mistura esses dois aspectos aqui, que é a questão da culpa mental e da culpa física, né? Eu não vou dar spoiler da obra, mas mistura os dois, como o Geraldo Vieira tem uma linguagem literária assustadora, é algo culto, assim, no mais alto nível, e ele traz essas duas ideias aqui, não na sua profundidade, né? No que, por exemplo, Crime e Castigo poderia explorar de melhor e no que Ressurreição poderia também explorar de melhor. Mas ele mistura muito bem as duas e traz uma ideia nova, muito agradável e também muito palpável, tá? Porque você vai ter entre os dois personagens, que aqui no caso é um casal, onde a mulher se casa com um homem que tem sérios problemas com jogos de azar, né? E isso acaba perturbando muito o casamento dos dois e acaba perturbando muito a moral dos dois, porque, para você ter ideia, o marido dela é médico, né? E existe um momento aqui que praticamente toda aquela questão do compromisso do médico com o paciente vai cair por terra, e o próprio compromisso do casamento também, sobre a questão dos valores, também vai caindo. Então, resumindo, né, a gente vai ter aqui três obras que parece que foram escritas por esses grandes três escritores aqui, no momento que os três se reuniram ali, resolveram escrever sobre um tema, e vamos ver no que dá, né? Gente, o terceiro e último é, no caso aqui, Elogio à Loucura, do Erasmo de Roterdã, A Consolação da Filosofia, e o terceiro que eu vou colocar nos comentários aqui do vídeo, que é sobre que é do Matias Aires, tá? O escritor, que é sobre a vaidade do homem, né? Gente, esses três livros parece que, vamos dizer assim, falam, né? Na verdade nem parecem, falam de uma maneira tão profunda, aqui no caso sobre a própria filosofia vindo consolar Boécio no seu momento mais complicado, né, da sua vida, que no caso a loucura em relação
a como ela é vista ali com o olhar negativo e tudo, mas na verdade o próprio Erasmo faz uma crítica aqui, dizendo que nós não seríamos nada se não tivéssemos esse aspecto da loucura em nossas vidas. E o Matias Ares vai falar sobre a vaidade, e eu até recebi uma crítica que foi assim, a vaidade não é algo tão, inerente às nossas vidas, não é um aspecto tão pesado da vida. Mas a genialidade do Matias Ares nesse livro é de explicar que a vaidade ela não é uma responsável direta por nenhum tipo de mazela específico, mas ela é quem coroa os erros de todas as escolhas, e ele faz isso de uma maneira totalmente bem embasada, estruturada, e deixa a genialidade dele ali muito apresentada, né? Inclusive tem uma frase dele que eu gosto muito, que é comparando ali a questão dos erros de um ignorante com os erros de um vaidoso, né? De um cientista que é vaidoso, comentando que o importante ali não é nem você errar, né? O ignorante ele erra pela questão bruta do desconhecimento, né? O cientista ele erra com método, né? Ele erra baseado no método em que ele acredita, né? E ele morre por isso. Então, assim, não vou dar muitos spoilers dessa obra, porque vale a pena você ler. O próprio Ariano Suassuna, que está aqui na lista, indicou muito Matias Ares, e eu resolvi ler e fiquei encantado, porque realmente é um dos maiores filósofos que eu já li aqui, e eu falo de filósofos universais, tá? Não falo de filósofos ali específicos, né? E a gente fecha aqui a nossa lista. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado também para quem quer decidir ler ou tá parado aí, gostou daquele estilo, mas quer uma outra indicação. Espero que essas indicações tenham ajudado. E eu quero também agradecer por vocês que chegaram até aqui, dá o like no vídeo, gostaram do conteúdo, indiquem, né? Me ajuda muito. E os seus comentários também, tá? Eu já vi muitas leituras aqui por conta de comentários de leitores e de pessoas que acompanham o canal, tá? Desejo aí para vocês um ótimo sábado, estou de volta, vou marcar já um vídeo para o próximo sábado, nesse horário da tarde para noite, tá? E até o próximo vídeo.